amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsias, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Muitas vezes nós falamos de um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, e é verdade, mas nós vemos aqui um Deus que não está mais suportando na raça humana, um Deus que não está suportando mais o pecado e as consequências do que ele traz sobre os seus filhos. O dia do Senhor é dia de trevas, e muitos de nós falam assim: mas nós vamos estar aguardando o Senhor com os braços abertos. Deus fala: meus filhos, se prepara melhor um pouquinho. Queridos, o púlpito da igreja, ele tem que estar continuamente exortando a igreja: o Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está voltando. Não almeja este mundo, mas almeja Cristo. Viva, porque Jesus está voltando, e naquele dia tu não pode barganhar com Ele. O sentimento que Deus viu na cruz do Calvário, quando eu vi meu filho naquele estado, como eu queria poder fazer alguma coisa, mas eu não podia. O que eu pude foi só segurar as perninhas dele e os braços e clamar a Deus. E o nosso Deus estava lá no céu, no seu trono, olhando para o seu filho sendo crucificado. Ele poderia ter feito tudo, mas por amor a mim e a você, ele suportou calado. Mas a Bíblia fala que o dia do Senhor virá, e nesse dia não tem barganha com Deus, não tem choro que vai fazer com que Deus mude a sentença. Como o ser humano está se esquecendo de Deus, como o ser humano não está mais almejando estar na presença de Deus. Cada vez mais você fala com as pessoas, nossa, que palavras bonitas, nossa, eu estou precisando de oração, como eu estou precisando disso, daquilo, mas não está precisando do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não querem uma aliança, não querem se submeter à autoridade de Cristo. Como pode desejar o céu se não almeja o Criador? Aquele que abriu o céu para você e que criou lá uma mansão de ouro com o seu nome, e muitas mansões lá no céu, meus queridos, pode ter certeza, vai estar assim o nome daquela pessoa, mas com risco assim, porque ela não compareceu para receber. O Espírito de Deus está clamando, está gritando. O Espírito de Deus está clamando e gritando aí: por favor, Jesus está voltando. Olha os sinais do que está acontecendo. Olha o que está acontecendo pelo mundo. Olha o que está acontecendo na natureza. Isso não é normal. Meus queridos, houve um terremoto, e os primeiros a perceberem da tragédia que ia vir sobre aquele país, sobre aquele continente, foram os animais.
quais nós chamamos de animais irracionais. Quando aquele terremoto aconteceu na Indonésia, os elefantes que eram domesticados quebraram as suas correntes e correram, e o povo não entendeu, os donos não entenderam por que estava acontecendo com aqueles elefantes, e os elefantes saíram correndo para o lugar mais alto, e os domadores e aqueles que seguiram os elefantes para poder trazer para trás se salvaram. Acredita? Espancando e batendo sem compreender, os elefantes estavam salvos. A natureza está gemendo com gemidos inexprimíveis, porque sabe o que virá. E nós estamos tapando nossos ouvidos. Parece que as palavras de Deus não mais é agradável. É inconveniente você falar de Cristo. É inconveniente hoje você falar eu sou um cristão, as pessoas, e lá vem a ladainha, e zombam. O grande dia do Deus Todo-Poderoso está próximo, e nós ouvimos esta mensagem e nos calamos. Sabe por quê? Muitos de nós estão já com vergonha de falar que o Senhor está vindo. A mensagem desta igreja é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Essa é a mensagem desta igreja. Quando eu me converti, em setembro de 99, que eu desci as águas, a mensagem desta igreja: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Porque o mundo se esqueceu de Deus. O mundo está adorando os deuses estranhos e diz: não, nós estamos adorando a Deus. Se estivesse adorando e buscando ao Deus Criador, não estaria um anjo clamando: temei a Deus e dai-lhe glória. Até quando nós vamos ficar calados esperando a destruição? Será que essa mensagem não é para nós também? O grande dia do Senhor está próximo. Perto está o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se você olhar, eu estou lendo aqui o Velho Testamento. Olha o que Jesus diz no Novo Testamento também. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 12. O verso 40, e nós vamos continuar um pouquinho mais para frente depois. Mas Lucas fala assim, palavras de Jesus Cristo: portanto, estais vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém imagineis. Estejais vocês percebidos, prontos, porque o Filho do Homem virá a hora que ninguém vai imaginar. Nós nos pegamos falando de muitas mensagens, mas a principal mensagem do povo de Deus é: o Senhor Jesus está voltando para dar um fim no pecado, para Ele reinar, porque no seu reino, como nós lemos ontem, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais clamor, não vai haver mais dor, somente alegria, felicidade. Mas hoje nós estamos vivendo numa época
que Deus está indignado, e indignado também com seus filhos, porque muitos conhecedores da palavra de Deus almeja estar na frente de uma TV, almeja estar na roda de amigos, do que estar na casa de Deus, buscando o conhecimento para se salvar. São poucos que têm o prazer de estar na casa de Deus. São poucos. Eu olho para minha família aqui e o coração corta, porque você fala: vamos para a casa de Deus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E quando você pensa que não acontece alguma coisa, chega chorando para o seu lado: orem por mim, eu estou passando por isso e isso. E ali escuta Jesus, na hora da bonança: vamos louvar a Deus. Estou ocupado, não tenho tempo, deixa para amanhã, amanhã eu vou. Aí você chega no outro dia: vamos fulano, amanhã eu vou. Vamos Beltrano, amanhã eu vou. Queridos, amanhã pode ser tarde. O que aconteceu hoje comigo pode acontecer com qualquer um de nós, e você se deparar com a morte na sua frente, ou na frente de um ente querido seu. O que vai ser daquela pessoa? O que vai ser daquela pessoa? Morreu perdida. E olha, você pode ter certeza, desde uma criança de colo, se os pais não tiverem preparado e alicerçado na fé, até um velho idoso, se morrer sem Cristo, ambos perecerão. Ambos perecerão. Porque o presente que Deus te dá, ele não é desde cedo encaminhado no caminho de Deus, mas no caminho do mundo. No caminho do mundo só aprende o que não presta. Como você vai estar preparado? Como é que seus filhos vão almejar o céu se nem aqui você fala para eles? Eu fico pensando como que uma mãe ou um pai, conhecendo a Jesus, não clama dia e noite por seus filhos: acorda, busque Cristo, é a nossa salvação, é onde nós vamos ter vida. Deixe os filhos seguir os caminhos que querem. Quando perde, vai chorar e lamentar perante Deus: Senhor, por quê? Por que, Senhor? O dia do Senhor está vindo e vai ser dia de trevas. Sabe por quê, meus queridos? Tantos que estão na igreja, que estão na presença de Deus, tantos vão se perder porque está dividido. O coração almeja pela metade a vinda do Senhor. A sociedade, capítulo de Lucas também, 17:30, o Senhor revelando essa palavra também, como Sanfonias fala, ele fala assim: e o verso 26 fala assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Se nós perguntarmos a muitos cristãos como foi nos dias de Noé, você pode me explicar? Muitos não sabem. Muitos não sabem contar como que era nos tempos de Noé. E nos tempos de Noé era uma sociedade onde prevalecia a lei do mais forte, onde apresenta mais povos cada vez mais desobedientes a Deus, homens cada vez mais vivendo na luxúria e no pecado. Comiam, bebiam e davam-se em casamento.
até que Noé fechou a porta da arca e veio a destruição. Eu te pergunto, só pereceu homens e mulheres, ou até bebezinho de colo também não pereceu ali? Todos pereceram porque não quis ouvir a voz de Deus. A sociedade hoje, eu gosto de ler muito Timóteo, fazer uma narração rápida para quem nunca leu o que Timóteo fala a esse respeito. E olha o que Timóteo fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Parece que ele está falando de uma sociedade muito além da nossa, porque a nossa não está vivendo mais assim. A nossa está vivendo no amor, no respeito. Você vai na feira, você não consegue comprar nada, porque se passa um barulho tão grande, de mais de 10 carros de som disputando, acabar com a paz. Hoje há respeito pelos mais velhos, não há. Cada vez mais a sociedade está se destruindo. Mas tem um conselho de Deus para nós essa noite. Eu tenho aqui um conselho de Jesus Cristo para nós essa noite. E tem Paulo falando também. Esse conselho é para nós. O dia do Senhor é de trevas, não de luz. Mas olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Volta só um pouquinho sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Eu queria fazer uma narração grande aqui da Bíblia. E olha o que Paulo expressa nesse contexto do que nós lemos e ouvimos aqui na igreja. Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhuma escaparão. Aí vem uma tapa na cara para muitos de nós aqui. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Meus queridos, Jesus já tirou as trevas dos teus olhos e do teu coração, para que aquele dia não seja dia de trevas. Aquele dia de trevas, queridos, é para aqueles que não almejou o céu. Porque nós, como os cristãos, temos que dormir e acordar almejando o céu, almejando vida. Nosso querido irmão aqui, está aqui entre nós, esqueceu o nome dele? Qual o nome dele, Fábio? Josias? Zezito. O senhor almeja o céu, irmão? Almeja, né? Se pular como uma gazela, meu querido, nas mansões celestiais. E queridos, o irmão Josito está aqui, da sua deficiência, louvando e bendizendo o nome de Deus, porque ele almeja o céu.
Engraçado que nós temos 2 pernas, 2 braços. Será que muitas vezes precisa vir uma enfermidade e fazer você ficar sem perna, sem braço, para você almejar o céu? Há um tempo atrás, eu não era cristão, passou uma novela, falava até dos muçulmanos, e teve uma lição que eu sempre guardei. E uma novela você não aproveita nada, mas eu aproveitei uma frase de um ator que ele fazia um muçulmano, e ele dizia: quem tem medo de ir para o inferno é porque deseja ir para o céu. O dia do Senhor vem com trevas para aqueles que não estão preparados, mas aqueles que almejam o dia do Senhor é dia de alegria, é dia de glória, é dia de encontrar os seus entes queridos, os irmãos na fé que dormiram no pó. É dia de felicidade, porque lá nós vamos encontrar o nosso Deus. Nós vamos ver as marcas na mão de Cristo e almejar beijá-las, porque foi aquelas marcas que nos salvou. Porque todos vós sois filhos da luz. Olha o que Paulo fala, isso é uma bênção maravilhosa. Nós estamos na igreja e Paulo fala assim: irmãos, porque nós somos filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite e das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. O dia do Senhor é dia de ira, mas Deus não destinou a nós para aquele dia ser um dia de ira. E Paulo fala: mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos separou. E quando eu me vejo um ser humano falho, um ser humano que muitas vezes andou neste mundo de escuridão com uma condenação já selada, e quando eu me deparei perante o meu Salvador Jesus Cristo, Ele tirou a sentença de morte que estava sobre mim. Como não posso amá-lo? Como não posso desejá-lo a encontrar com Ele? Esse dia para mim vai ser o dia em que eu vou abrir os meus braços, porque eu creio na minha salvação em Cristo. Eu não tenho dúvida que o meu Deus virá me buscar, porque o cristão que tem dúvida na sua salvação é porque está vivendo no mundo de pecado, é porque está vivendo no mundo de trevas dominado por Satanás. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, e ninguém pode condenar. Eu almejo o céu, e hoje eu almejei muito mais ainda, porque Satanás foi envergonhado, e ele tentou fazer o mal para o meu filho, e da boca do meu filho eu vi o testemunho dele no hospital. Nenhum adulto suportaria a dor, e ele falando assim: médica, olha, só bota um curativo, daqui a pouco passa. Mãe, canta só que Jesus é salvação. Que céu você está se preparando para? O dia do Senhor é trevas para os que estão lá fora, meus irmãos, mas vai ser bênçãos para nós. E Paulo conclui assim: que morreu por nós, e aqui eu vou concluir o verso antes que eu li, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo,
que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O apóstolo Paulo nos dá esperança, mas tem um conselho de Deus que eu não posso deixar essa noite. O conselho de Deus para cada um de nós. Se o que eu falei aqui você esqueceu, não esqueça o conselho de Deus e o de Jesus. E o conselho de Deus está lá em Joel, no capítulo 2, verso 12. Deus falando, não é o homem. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Sabe por quê, meus queridos? Porque o preço foi muito grande. O preço que Jesus pagou por mim e por você foi muito grande. E para você almejar o céu e ter seu nome lá, tem que ser com choro, com súplica, com jejum, porque o preço foi alto. Não é brincadeira você ser cristão, é coisa séria, porque depende da sua salvação. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Este é o conselho de Deus. Clama, suplica. Agora eu vou falar o conselho de Cristo. E o conselho de Cristo está lá em Lucas. Lucas capítulo 21. E Jesus aí vem puxando nossa orelha também. Capítulo 21 de Lucas, capítulo 34, Jesus fala assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho de Deus. Querido, só vai existir duas classes, não três, não quatro, duas classes de pessoas perante Cristo. Uma, se você for em Apocalipse capítulo 3, fujamos e escondemos da face da ira do Deus vivo e do Cordeiro, porque Ele vem com grande ira. Isso é o mundo. Isso é aqueles que não quis servir a Deus e nem almejou a salvação. Mas o povo de Deus vai estar na outra classe, como Isaías profetizou: eis o nosso Deus, ao qual nós aguardamos, alegremos-nos e exaltemos, porque Ele vem nos buscar. Queridos, almeje o céu, porque o Senhor Jesus está voltando. Seja luz nessa cidade que está em trevas. Não espere vir alguém para fazer alguma obra, porque Deus quer te usar.
Não espere Deus mandar missionários de fora, se você está aqui prontinho para ser um missionário de Deus. Você tem boca, tem medo como Moisés? Deus falou: Moisés, quem fez a boca? Abra teu coração para Deus e fala: Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu estou sedento, Senhor, por almas para o Teu reino. Me dá almas, Senhor. Eu quero falar do Teu amor. Eu preciso que o Senhor me guie à casa certa, à pessoa certa. E tu verás o poder de Deus se manifestar na tua vida, porque tu almeja que um pastor vem de fora, ou um missionário vem de fora para fazer uma obra que Deus está te designando. Já pensou naquele grande dia, o Senhor vindo nas nuvens do céu, e você aqui com os braços abertos, com uma fileira atrás de você, falando: obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio, que se não fosse você, nós não estaríamos aqui de pé. A glória desse mundo é passageira, querido. Ela passa rápido. Parece que foi ontem que eu vi aquela menina do Fábio, pequenininha. Hoje já está uma mini adolescente. Queridos, a vida passa rápido. Nós somos mortais. A qualquer momento nós podemos partir. E na hora que você se vê numa cama, indefeso, sem poder servir a Deus, você falava: como eu queria ter saúde para servir a Deus, para almejar o céu e testemunhar para as pessoas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Almeje falar de Cristo, porque Jesus Cristo, Ele quer discípulos e Ele não quer fã. Que essa mensagem tenha falado no teu coração. Perdoa as minhas faltas. A cabeça está a 1000 por hora, mas Deus, eu tenho certeza absoluta que o meu Deus foi exaltado nessa noite, porque o inimigo não me impediu de estar aqui. Louvado e bendito seja o nome de Deus. Se Fábio tiver este louvor, eu acho que no CD Adoradores deve ter: Jesus, Tu és a minha vida. Eu não sei se tem. Eu gostaria que a igreja louvasse esse